Olá pessoal, muito boa noite. Hoje, 25 de dezembro, eu quero desejar um Feliz Natal para todos de antemão que estão nos assistindo e falar da honra de receber aqui no nosso programa Opinião Regional o vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade, que vem visitar Patos de Minas, vem bater um papo com a gente nessa data tão especial. Governador, boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite os ouvintes, telespectadores da NTV. É para mim uma alegria muito grande estar nessa noite aqui em Patos de Minas, na NTV, e poder falar aos nosso povo, nossos amigos, nossos queridos patenses. Então, governador, vamos fazer um balanço desse ano de 2005, um ano tão conturbado para o meio político, né? E que o governo de Minas tem conseguido se sobressair com boas propostas, com bons projetos, resolvendo principalmente a questão da educação. Que avaliação o senhor faz desse ano de 2015? Eu falo que 2015 foi um ano positivo para nós do governo. A oposição dizia que não conseguiríamos sequer chegarmos a mês de abril com a folha de pagamento. Pagamos a folha todas em dias, pagamos o 13º dia 22 de dezembro, pagamos o 13º, pagamos tudo, vencemos muito bem em 2015. Uma demonstração do que é o trabalho, o grande trabalho feito pelo Fernando Pimentel, comigo, todos os secretários, os adjuntos, a todas as assessorias, as estatais, a todos. Muito trabalho, muita luta, mas conseguimos vencer 2015. Tivemos em 2015 uma receita menor do que 2014. O Brasil em crise, o estado de Minas Gerais também uma exceção, em crise também, os nossos municípios em crise, com arrecadação menor, mas vencemos 2015. Dando a demonstração de que unidade, harmonia entre os três poderes, legislativo, judiciário e executivo, foi benéfico para o povo mineiro, benéfico para o estado de Minas Gerais, demonstrando que essa união dos três poderes fortaleceu muito o estado de Minas Gerais, ajudou muito Minas Gerais a superar 2015, as dificuldades de 2015. E 2015 ensina para nós como devemos fazer 2016. O que o senhor destacaria, governador, das maiores dificuldades e das maiores conquistas nesse ano de 2015? A maior dificuldade foi a receita que caiu. Nós tivemos um déficit orçamentário muito grande, mais de 7 bilhões de reais, onde as despesas foram maiores do que a receita. A grande vitória nossa foi a educação. Nós fechamos um acordo com a educação, que era histórico, que era o piso salarial dos educadores. Pagamos esse piso salarial, fecha educadores. Hoje os educadores podem, as professoras, as diretoras, que hoje recebem muito bem, podem trabalhar, exercer o seu papel como deve ser exercido, em benefício das crianças, nossas crianças, que dentro das escolas, cursando a sua escola e vai muito bem. Nós tivemos a Olimpíada da Matemática e entregamos as medalhas e ficamos orgulhosos pela qualidade do ensino em Minas Gerais. Ficamos orgulhosos quando crianças nossas foram as mais bem colocadas no cenário nacional. Isso demonstra o carinho, demonstra a competência, demonstra a qualidade do ensino em Minas Gerais. Apesar de todas as dificuldades que tivemos no passado, os nossos professores agiram muito bem. Um depoimento de um aluno demonstrando que às vezes o ônibus, quando passa na sua porta, leva meia hora para chegar à escola. E ele a pé leva 40 minutos, mas nunca faltou às escolas, mesmo quando o ônibus não podia ir, porque às vezes tinha barro, às vezes o ônibus não trafegava na sua região, mas ele a pé mesmo ia à escola, demonstrando a sua persistência, demonstrando ali que o trabalho, que a luta, por acreditar no ideal, aquilo tudo era possível. E ele venceu. Hoje foi o orador oficial da turma das Olimpíadas. E isso tem ensinado. 2015 ensinou para nós. Nós vamos vencer 2016. Não que 2016 seja um ano com a receita maior do que 2015. Nós esperamos até a receita menor. Mas 2016
Nós temos experiência, nossos secretários, nosso povo, nosso governador, nossos auxiliares todos, nossa assessoria toda, tem experiência das grandes dificuldades de 2015, enfrentando 2016 com mais bravura, com mais coragem, com mais determinação de fazer o melhor para o povo mineiro. E as reformas foram implantadas. Nós instalamos 17 fóruns regionais. Esses fóruns vão ajudar muito a nós, governadores, a Fernanda Pimentel, a mim, aos nossos secretários, aquilo que é prioridade em cada região. Então, com poucos recursos, vão atingir grandes objetivos. O senhor falou em aprendizado em 2015, né? E Minas sofreu com aquela tragédia de Mariana, né? Do rompimento daquela barragem. É uma lição para o Estado também, né? O rompimento da barragem de Mariana, lamentavelmente, acarretamos vidas, mortes, né, que foram acarretadas ali, uma tragédia ambiental muito grande, que vai levar uns 10 anos para recuperar toda aquela tragédia, mas nos ensinaram muito. Ensinaram, primeiro, a união do povo mineiro. A união do povo mineiro, que ajudou muito os desabrigados de Mariana, até o ponto das lideranças políticas, lideranças comunitárias, lideranças locais, dizer, chega, não manda para cá mais auxílio não, porque nós estamos abarrotados, não temos aonde guardar os auxílios que todo o Brasil encaminhava para Mariana. Mas ensinou também que devemos ter mais cuidado com nossas barragens. Muitas das mineradoras hoje estão revendo as suas barragens. E nós temos que agir, concentrar o minério a seco. Não podemos usar mais barragem. Devemos concentrar ele a seco. Devemos ter um novo marco da mineração em Minas Gerais. Devemos acabar, dentro de pouco tempo, com essas grandes barragens que para nós é uma constante, é um perigo constante em todo momento no nosso povo, a jusante das barragens de rejeitos. Agora, não dá para ficar sem a mineração também, né? Não é possível ajustar. O Estado de Minas já diz, o próprio nome, é Minas. A nossa maior receita de exportação é a mineração, é o café, a mineração, são produtos primários. Nós não podemos abrir mão das mineradoras, nós devemos conviver com a mineração do nosso Estado, devemos fazer com que a mineração seja cada vez mais organizada, barragens mais seguras, faz a concentração a seco e não mais usa a flotação, e devemos tomar essas precauções, mas devemos conviver com a mineração no Estado. É fundamental, é importantíssimo para nós mineiros a mineração. O governador, o senhor esteve recentemente na França e no Uruguai. É possível abrir mais as fronteiras para o produto que vem de Minas, para nossas riquezas? Primeiro, é preciso. Minas hoje é o tamanho da França. Minas tem 20 milhões de habitantes e territorialmente é o tamanho da França. Minas, eu estive no Uruguai, o Uruguai tem 3 milhões e meio de habitantes. E Minas tem 20 milhões de habitantes, mais de 20 milhões de habitantes. Então, Minas é um país e precisa aumentar, crescer ainda mais as suas exportações, o seu comércio com o exterior. É preciso solidificar esse comércio, precisa de aumentar, crescer esse comércio. Ter um intercâmbio maior com o mundo, com todo o mundo. E nós fomos justamente ver isso. E na França, uma questão que nos levou lá mais foi a questão ambiental. Nós fomos ver de perto, logo depois da barragem, do rompimento da barragem de Mariana, fomos ver de perto como o mundo enxerga o meio ambiente hoje, como o mundo deve fazer, os grandes países como a China, os Estados Unidos, a Alemanha, a Rússia, como deve agir para causar menos malefícios ao meio ambiente do nosso mundo. É isso que nós fomos dar a nossa contribuição e ouvir o que eles propõem, o que eles estão fazendo em benefício do meio ambiente.
gente falou de 2015, a gente vai fazer um intervalo e daqui a pouquinho voltamos para falar de 2016, para a gente ver com o governador quais são as perspectivas para esse novo ano que se inicia. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com o nosso programa Opinião Regional. Hoje você já sabe, nesse feriadão de Natal, nós estamos recebendo aqui o vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade. Governador, vamos falar de 2016 agora? Vamos fazer perspectiva para o futuro? Boa. Coisa boa. Boa. Perspectiva melhor para 2016 do que 2015? Olha, nós vamos ter um início de ano, janeiro, fevereiro, março, conturbado. Essa crise política hoje em Brasília afeta o mundo todo. Essa crise política, o Brasil todo, afeta a crise política, afeta a crise econômica, afeta todas as outras crises onde tem o seu... A econômica, inclusive? O senhor acha que a econômica é agravada por causa da crise política? A crise política afeta a crise econômica. Tem que fazer vários ajustes no nosso país, no administrativo, do governo federal. Os empresários devem acreditar mais no nosso país. E essa crise política, o presidente fica, o presidente sai, o presidente tem um impeachment, não tem um impeachment, e isso cria uma dúvida no empresário. O empresário, quando sente a dúvida, ou ele investe em outros países, ou ele recua, ele se encolhe, se protege. Né? E protege e deixa de fazer os investimentos que são necessários às suas empresas, investimento que alavanca a economia no nosso país como um todo. Então essa crise política vai se resolver. Em fevereiro nós temos aí se tem o impeachment ou se não tem o impeachment. Se tivermos o impeachment, que seja julgado o mais rápido possível. O mais rápido possível. Se vamos ter na presidência o Eduardo Cunha, se o Supremo vai dar decisão que o Eduardo Cunha deve deixar ou não deve deixar a presidência, isso tudo vai ser resolvido em fevereiro ou março. Aí, abril, temos uma nova decisão. Temos um país mais firme, mais consciente, mais responsável e um Congresso mais harmonioso, com o Judiciário, com o Executivo. E aí o país retoma o seu crescimento. Mas o que precisa? O senhor acha que até março isso é possível? Por exemplo, o Supremo decidiu agora jogar tudo para trás, né? Voltar a estaca zero. O senhor acha que até março, até final de fevereiro, março, vai se decidir tudo isso? Vai. O senhor acha que decidindo o destino do presidente da Câmara... sabe a necessidade de decidir rápido. A necessidade dessa decisão rápida. O Brasil espera essa decisão. O Brasil espera a decisão, se tem um impeachment, se não tem impeachment. Se o Eduardo fica, se o Eduardo sai. Isso o Brasil precisa da decisão rápida disso. Essa crise política não pode perdurar mais. Já perdurou 2015 e agora 2016 tem que acabar. O Brasil precisa de crescer. Esse país é bom demais. A gente viaja para o exterior e vê em outros lugares terremoto, gelo, neve, vulcão, não tem nada disso, tornado, não tem nada disso no Brasil. O Brasil é um país bom. Se deixar... O máximo que tem aqui é uma tempestade. Muito pequena, muito pequena. Se deixarmos, esse país cresce, vai crescer. Vai crescer porque aqui nós temos tudo, tem o solo, tem água, tem povo trabalhador, ordeiro, tem paz e tudo. Convive pobre, rico, de cor e o branco, todos convivem harmonicamente, né, no mesmo ambiente, de uma harmonia muito grande. Então, não temos isso que o que tem em outros países não tem aqui. Esse país é muito bom. O que precisa é de ter uma harmonia entre os três poderes, harmonicamente, agir com independência, com harmonia e com um interferindo em outro, mas agir no interesse do povo brasileiro. O senhor disse então que vai se decidir, não dá para fazer um prognóstico do qual será a decisão que o Congresso vai tomar, que o Supremo vai tomar. Não. Essa decisão não dá para fazer, mesmo sendo presidente do
PMDB de Minas? Não, não dá para fazer, não dá para fazer. Primeiro, nós tivemos essa votação, agora há pouco, do Supremo, que eles votaram contra o relator, derrotaram o relatório. Ficou 7-6 no relatório final. Isso. Normalmente o Supremo vota com o relator. O relator é que estuda a matéria, que conhece a matéria, que fica dias e dias debruçado sobre a matéria. Então o relator conhece melhor do que o outro ministro a matéria. Então normalmente o relator vence, o relatório dele é aprovado e foi derrotado. Então o Supremo, em fevereiro, o Supremo vai dar decisão quanto ao impeachment e quanto à permanência do Eduardo Cunha na frente da presidência da Câmara. Só em fevereiro, não sabemos o que pode acontecer em fevereiro. A partir de fevereiro, então, o Brasil volta a andar? Se Deus quiser, a partir de março, abril, isso começa a andar. O ministro vai firmar, nós torcemos, rezamos para o ministro ser bem sucedido, fazer as reformas que precisa, acreditar no Brasil mesmo, os brasileiros acreditar no Brasil e fazer crescer. Primeiro, esse rebaixamento do Brasil como mal pagador. Nós nunca deixamos de pagar as nossas contas. Por que o Brasil é mal pagador? Se pagamos em dia todos os compromissos nossos. Se temos mais dólar do que a dívida externa. Então por que rebaixar a nossa nota? É pura especulação? Especulação, não justifica. O Brasil é nosso, o Brasil é dos brasileiros. E com relação a Minas Gerais? Projetos do governo de Minas? Nós estamos trabalhando com muita seriedade e trabalhando muito. O que não falta é trabalho desse governo. E nós vamos reencontrar Minas Gerais, vamos retomar Minas Gerais, vamos fazer Minas Gerais crescer. Minas Gerais tem que voltar. É preciso, o Brasil precisa disso, que Minas Gerais tem que voltar à sua importância, a importância do cenário político nacional, a importância do cenário econômico. Minas Gerais é o equilíbrio, como o PMDB é o equilíbrio político, Minas Gerais também é o equilíbrio do nosso país. Então nós temos que fazer Minas Gerais, e é preciso, por bem do Brasil, é preciso que Minas Gerais volte a ter a importância que sempre teve na nação. Qual que é o principal desafio do governo de Minas para 2016? O principal desafio de Minas é fazer o Estado crescer, voltar a crescer. Nós temos que voltar a crescer. Nós não podemos errar o que já foi errado. Vender para o povo mineiro aquilo que não acontecia dentro do Estado. Nós não podemos dar dividendos dentro das estatais nossas que não existiu. Nós temos que voltar a fazer o Estado crescer. Esse é o grande desafio. Nós temos que priorizar, como temos priorizado em 2015, nós priorizamos a educação, a saúde, a segurança pública. Em 2016, priorizando a educação, a segurança, a saúde, mas também nós temos que investir na infraestrutura e fazer o Estado nosso a ter a projeção que precisamos de ter. Aonde que Minas consegue crescer? Na agricultura, na indústria? A indústria, aliás, precisa começar a crescer, né? A indústria vem de retrações seguidas. A agricultura tem crescido. Cresceu pouco, menor do que os anos anteriores, mas cresceu em Minas Gerais. A indústria, a mineração, é que precisa de retomar o seu crescimento. Hoje nós temos um minério, principalmente o minério de ferro, baixíssimo, $45 a tonelada. Já teve $170 a tonelada. Temos alguns produtos industriais de outros países invadindo Minas Gerais. Com isso, a indústria mineira caiu. A indústria de transformação, principalmente a de aço, ela caiu muito. Então, vamos retomar isso. Primeiro, a construção civil caiu muito. A fabricação de automóveis caiu muito. E nós éramos os grandes fornecedores da construção civil e da fábrica de automóveis. Com os outros começando, isso vai alavancar o desenvolvimento do nosso Estado. Agora, 2016 é ano de eleições, né? Isso atrapalha ou contribui? A eleição ajuda a economia?
ela ajuda a movimentar o país? De que ajuda? No ano eleitoral, você tem visto historicamente no nosso país que é um ano complicado, principalmente as eleições municipais. O grande alavancador do desenvolvimento econômico é o Estado e o governo federal. As eleições governo federal, governo do Estado, são 2018. Né? O ano que vem vai ser as eleições apertadas. Os atuais prefeitos terão muita dificuldade, não pela qualidade dos prefeitos, muitos bons prefeitos, demonstrar à sua comunidade que eles agiram em benefício da comunidade, por falta de recurso mesmo. Então é uma eleição difícil, eleição com pouco recurso, todo mundo vai agir com pouco recurso, eleição de prazo mais curto, vai ser uma eleição difícil. Mas esperamos que o povo, hoje o povo é mais sábio, o povo está demonstrando isso, era um povo que tinha representante, que deixava seus representantes agir por si. Os representantes representavam a comunidade dentro da Assembleia Legislativa, dentro das câmaras municipais, dentro do Congresso Nacional, do Executivo, estaduais, municipais e federal, mas hoje o povo participa das decisões, o povo quer participar das decisões políticas, o povo quer ser participativo, eles querem fazer sua voz ser ali aceita, ser sua voz ser ouvida pelas comunidades, pelos governos. É isso a diferença. Então o povo vai participar mais ativamente dessas eleições que o ano que vem. Quem está no meio político, né, tem enfrentado muita dificuldade para convencer as pessoas. Existe um momento de efervescência no país. Por que chegou a esse ponto? Primeiro, os políticos muito desacreditados. Hoje a comunidade desacredita a política. É um erro. Tem bons e maus políticos. Toda a sociedade é composta de boas e más pessoas. A igreja, boas e más pessoas, a polícia militar, a polícia civil, a sociedade como um todo. Tem aqueles que denigram a imagem dessas instituições. Então a política tem pessoas más, tem pessoas que denigram a imagem dela. Não pode generalizar todo mundo. Nós não vivemos sem o meio político. Esse país, esse estado, esses municípios vão se ajeitar por ações políticas. O Congresso, em um determinado momento, vai agir politicamente e tem que se fortalecer. No regime democrático, o poder mais forte se entende que é o poder legislativo. E hoje é o poder mais fraco. É o poder que todo mundo bate nele. É o poder que não paga, é o poder que não penaliza. Então, ele sofre todas as penalidades, que a sociedade joga tudo em cima do poder legislativo. E o poder legislativo, por sua vez, não reage. Não, imagina que a questão do Senado, onde prendeu o Delcídio. Eu acho que o Delcídio tinha que ser solto e depois, na mesma sessão, abrir um processo contra o Delcídio e caçar o Delcídio. Mas não podia deixar outro poder interferir no poder legislativo. Então houve uma interferência. Houve uma interferência nesse sentido. E acabou. O poder legislativo hoje vai ter que reagir, vai ter que, por exigência da sociedade, o povo não enxerga isso, mas depois o povo vai enxergar isso, exigência da sociedade, o legislativo vai ter que reagir, vai ter que se modernizar, vai ter que se melhorar. Mas não é por causa dos próprios legisladores que tomam decisões equivocadas? Por exemplo, teve agora a oportunidade de fazer a reforma política. Fez uma mini reforma, não fez as mudanças necessárias. Exato. Essa reforma política deve ser feita pensando em 20, 30 anos. Não pode ser uma reforma política de imediato. O legislador, quando ele vota nele mesmo. Ele vota pensando nele. Então, as reformas políticas que se propôs, as reformas que foram propostas, foram reformas imediatas, pensando na próxima eleição, pensando na eleição que vem. E não pode acontecer isso. O legislador pensa diferente. Ele pensa, primeiro, isso é bom para mim, nessa eleição passada aconteceu isso e isso, então ano que vem vai acontecer isso. Tem que votar, para o país, não é no legislador. Tem que votar nas reformas 20, 30 anos que vão perdurar, que deve ser votada essas reformas. Não pode votar de imediato. E o PMDB? Qual vai ser a postura do PMDB em 2016? O PMDB reencontrou
não tem dúvida nenhuma que encontrou. Tivemos, esses dias para trás, um jantar na casa do Michel mostrando que foi um momento dele de fraqueza, aquela carta, aquelas declarações. O Renan também viu que exagerou nas declarações contra o Michel, e isso essa briga interna do PMDB faz muito mal para o país. O PMDB é um partido que deve procurar o equilíbrio, que deve ser equilibrado, que deve a todo momento buscar contemporizar os desejos de todos os parlamentares, executivos, legislativos, judiciário, e não entrar em briga, em confronto. Então o PMDB vai se encontrar. O Michel é um presidente que não pode ficar, o vice-presidente da República, o presidente do PMDB, que não pode ouvir a assessoria e agir de acordo com a assessoria. Quem quer que ele age? A assessoria é meia... afoita, não pode acontecer isso. Né? Ele deve pensar, deve esfriar e deve... Aquela carta ele sabe que não deveria mandar aquela carta. Se fosse hoje, não mandaria novamente aquela carta. Quero agradecer a presença do vice-governador Antônio Andrade pela participação aqui com a gente, desejar um Feliz Natal nesse restinho de dia aí, um ano de 2016 de muitas realizações para o senhor, para o governo principalmente, que quando o governo realiza, as pessoas, né, nós que estamos aqui embaixo, a comunidade inteira recebe esses benefícios e fica melhor e tem uma qualidade de vida melhor, viu, governador? Eu que agradeço esse final de Natal e desejo a todos um Feliz Natal, agora o restinho, e 2016 que seja melhor para todos nós, melhor para nós mineiros, para nós brasileiros, o 2016 seja melhor que o 2015. Muito obrigado, Maurício, muito obrigado, RTV. Nós conversamos com o vice-governador Antônio Andrade. Obrigado a você que acompanhou o programa Opinião Regional dessa sexta-feira de Natal. Quero deixar aqui então um Feliz Natal, feliz restinho de Natal, né? Que as pessoas comemorem, que se divirtam com os presentes, mas que também lembrem que esse é o dia do aniversário de Jesus Cristo. E desejar um ano novo cheio de muita paz, de muita saúde, de muitas conquistas, de muitas realizações. O programa Opinião Regional fica por aqui. Uma ótima noite para você e até a próxima sexta-feira.